Olá, irmãos e irmãs, nossa saudação fraterna a todos os nossos queridos amigos e irmãos. Nós vamos, mais uma vez, gravar mais um vídeo dando sequência ao nosso projeto de gravar periodicamente uma pequena palestra sobre o Evangelho de Jesus. Eu falo pequena porque ela não passa de 30 minutos. E, inclusive, só para lembrar os irmãos que nós já temos no nosso canal, nesse canal aqui do YouTube, canal Luiz Miller, várias palestras que os irmãos poderão acessar. Basta digitar o meu nome, Luiz Miller, que é o nome do canal, né? E vão acessar ali a essas palestras que estão lá, levando ou trazendo reflexões em cima da mensagem de Jesus, elucidadas dentro da ótica espírita. Então, hoje, nós estamos dando graças a Deus por mais uma vez podermos estar realizando esse trabalho, que para nós, particularmente, é uma bênção, que Jesus permite que a gente possa trabalhar, dar essa contribuição na divulgação do Evangelho de Jesus, que, aliás, nunca foi preciso falar tanto em Jesus como neste momento que nós estamos passando, nessa nossa transição planetária, né? Onde está se fechando o ciclo, né, de expiações e provas, para começar um novo ciclo de regeneração. Então, nós estamos aí nessa fase bastante turbulenta, porque é um momento em que realmente estamos sendo inventariados, né? Como está lá naquela lição em que Daniel, o profeta Daniel, registra lá naquele banquete daquele rei, né? Que aparece aquela mão se materializam, né? E aparece lá na parede 3 frases. Uma delas é mene, que quer dizer inventário, levantamento, né? No caso, agora, para nós, é o levantamento dos nossos feitos, das qualidades, né? E nós vamos ver que tem uma segunda frase chamada tekel, né? E que ela representa a sequência, porque primeiro nós somos inventariados, né? Depois nós somos como que medidos, né? Para que depois, no farés, que é a terceira frase, que a gente seja dividido. Então, nós estamos nessa fase agora daquela primeira palavra, que lá na época representava assim, o reinado de Nabucodonosor, né? Mas, na verdade, é uma lição para todos nós. Então, nós estamos na fase do inventário, está sendo feito o inventário, né? de nosso momento evolutivo, nossas conquistas, nossos valores, nossos débitos e assim por diante. Por isso eu falei que nunca foi tão necessário
se falar em Jesus, mas principalmente viver os ensinamentos de Jesus, né? Então, nós vamos agradecendo neste momento já a atenção de todos e agradecendo a Jesus que está dando a oportunidade de a gente estar aqui falando sobre os seus ensinos, né? Então, nós escolhemos para falar hoje sobre a transfiguração no Monte Tabor, né? Que nós vamos encontrar isso registrado em Mateus, Marcos e Lucas. Os três evangelistas registraram esse episódio muito importante, né? Então, na verdade, o que aconteceu foi que Jesus, um certo dia, convidou três dos discípulos. Ele escolheu Pedro, João e Tiago Maior. Esses três foram escolhidos para subir aquele monte chamado Tabor, e lá, sobre este monte, houve a transfiguração de Jesus. O que isso quer dizer? Que ele se transformou todo luminoso, como se fosse uma lâmpada fosforescente, na frente dos discípulos que, atônitos, eles ficaram perplexos até diante do que estavam vendo. Mas não foi só isso. Ali quando Jesus estava transfigurado, ali nós vamos verificar que apareceram os espíritos ou os personagens, vamos dizer melhor assim, de Moisés e de Elias. Então houve assim uma verdadeira sessão de materialização, uma sessão mediúnica, né? Inclusive chegou um momento da sessão que apareceu como se fosse uma nuvem entre eles, e dessa nuvem saiu uma voz que dizia: "Este é o meu filho amado", se referindo a Jesus. "Escutai-o". Então, eles ficaram assim, primeiro entusiasmados, queriam até fazer um tabernáculo, né, para os três ali, para Moisés, Elias e Jesus, né? Mas ali eles estavam no monte, em cima, no cume, né? Mas Jesus recomendou que não fizesse, porque eles teriam que descer para voltar à planície. Porque eles estavam no auge da espiritualidade ali naquele momento. Mas, ao mesmo tempo, na planície, havia muitos sofredores que precisavam deles, que não era justo, né? E também não é essa a proposta de Jesus, né? Que nós vivamos em plena luz, esquecendo dos outros. É evidente que nós precisamos buscar cada vez mais a nossa própria luminosidade, mas que não devemos sair da planície, sair do convívio com as pessoas, né? Para que também a nossa luminosidade possa auxiliar, né? Possa auxiliar o nosso entorno, enfim, esses que nós vamos encontrando na planície. E claro que nós temos os momentos de Tabor, os momentos em que nós podemos estar concentrados, como no centro espírita, em momentos de meditação,
né? Os momentos em que nós estivermos fazendo a caridade para aqueles que se encontram na planície, nós poderemos estar naquele momento com a nossa luminosidade em ação, como se estivéssemos lá no cume do Tabor, né? Isso é muito importante que a gente entenda esse processo para que a gente aproveite o contato com os irmãos para nós fazermos a nossa parte de fraternidade, né, de caridade, de paz, né, entre os irmãos que nós estamos, né? Então, com aquela descida, Jesus vai falar para eles que era preciso descer, né? Era preciso descer. Então, tem também a explicação de Elias e Moisés, que ali tem uma representação. Nós vamos verificar que Moisés está, de certa forma, representando a lei. Elias está representando os profetas. E Jesus, a Boa Nova, o Evangelho. Há uma representação nesse simbolismo muito importante. Mas tem um outro detalhe que nós gostaríamos de colocar, de que Moisés e Elias, um era a reencarnação do outro, né? Porque nós vamos verificar que o processo começa lá com Jacó, depois desencarna, claro, mas ele volta como Moisés, depois Moisés volta como Elias, e Elias volta como João Batista. Essas 4 personalidades eram o mesmo Espírito. Mas aí poderiam perguntar, mas como foi possível eles estarem ali, cada um com a sua personalidade? Porque aquele processo ele foi dirigido, o processo dos dois ali, né, pelo próprio Espírito, né, o Uno, ele projeta a imagem que ele teve como Moisés e como Elias. Ele faz uma projeção, ele fica na espiritualidade, mas dali ele projeta para ali para o monte, né? Uma projeção das 2 personalidades que ele já viveu, né? Como poderia também projetar Jacó, né? E como poderia projetar João Batista, assim por diante. Mas ali projetou os 2, né? Não significa que o espírito se divide. Ele projeta uma imagem, uma de um personagem e outra de outro, né? Um de Moisés, outro de Elias. Então, na verdade, nós vamos observar que a transfiguração do Monte Tabor foi uma sessão mediúnica, assim, de alto teor, porque imagina, Jesus estava no centro, né? Então, e aí vem a questão, por que ele escolheu esses 3, né? Emmanuel tem uma página que explica isso, e ele coloca o título Nem Todos, ou seja, nem todos aqueles que estavam ali como apóstolos tinham as condições mediúnicas, fluídicas, para poder participar desse banquete espiritual, dessa sessão, né, de materialização e assim por diante. Então, eles tinham essas qualidades necessárias para que o processo pudesse acontecer. Então, na verdade, nós vamos ver que lá no Monte Tabor, lá em cima, ali se encontravam aquela seção de uma sublimidade, né, incrível,
Porém, na planície, os conflitos estavam lá para serem auxiliados, né? Auxiliados no conforto espiritual, auxiliados na resolução daqueles conflitos, né? Porque a gente sabe que o conflito, quando ele for bem trabalhado, ele é importante, mas se não for bem trabalhado, ele vira confronto. Esse é o grande perigo, né? Então, Jesus faz com que eles entendam que era preciso descer. É importante essa parte. É preciso descer, né? Nós, muitas vezes, também precisamos descer daquela, daquele patamar que nós supomos que estamos para poder ir ao encontro dos nossos irmãos, né? Ou seja, precisamos estar sendo bafejados pela humildade. É a humildade que faz com que a gente possa evitar de estar em patamares superiores, né? Como Zaqueu lá que estava no sicômoro, Jesus fala para ele: desce depressa, porque eu preciso que me hospedes em tua casa. E Zaqueu desceu. Ali o sicômoro representa um patamar ainda humano, orgulhoso, horizontal. E Jesus queria que Zaqueu descesse, como de fato diz lá na passagem, ele desceu depressa, né? Ele saiu daquela horizontalidade e buscou o que nós chamamos de verticalidade, onde ele buscou exatamente vibrar, sentir num patamar superior, saindo, né, do patamar do orgulho, da vaidade, né? Talvez até da arrogância em muitos casos, porque ele era muito rico, né? Então era preciso descer, diz Jesus, né? É necessário descer. Busquemos os que não podem subir. Olha só, é necessário descer. Busquemos os que não conseguem subir. Porque a questão de subir, ele está se referindo não apenas ao monte. O monte é um simbolismo, né? Onde representa a necessidade de nós subirmos o nosso sabor mental, vibratório, e estarmos assim em frequências vibratórias cada vez mais altas, né? Isso é muito importante que a gente entenda. Também a gente vai ver esse verbo, no caso aí o descer, quando nós encontramos falando sobre a parábola do bom samaritano. Então ela diz que um homem descia, olha o verbo, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Essa Jerusalém tem uma representação muito importante para todos nós, porque ela representa a nossa espiritualidade. E o que representa Jericó? A materialidade. São dois mundos distintos: o mundo de Deus, o mundo divino, e o mundo de César, né? Então, quando a gente troca Jerusalém por Jericó, nós descemos de vibração, né? E aí ficamos sujeitos às influências que lá está representada pelos ladrões, né? Que atacaram aquele homem que descia, olha só, um homem descia. Então, representa aquela frequência vibratória baixa, onde ficamos suscetíveis, né, de sermos influenciados, né, e assim por diante. Então, é muito importante essa questão do descer e do subir. E Jesus está, de certa forma, falando, né, para seus discípulos, lembrando que aqueles que estão na planície, muitos querem subir, mas não, nem sabem como fazer. Então, aí vem toda a instrução, todo o apoio, né, para que a gente possa dar. E nós encontramos hoje nos nossos dias, né? Encontramos na família, encontramos com amigos, que muitas vezes estão apenas envolvidos, né,
com os valores materiais, né, com a Jericó do mundo, e desligados da Jerusalém espiritual. Então, isso é importante. Aí acontece um outro fato bastante interessante, né? Quando estão descendo do Monte Tabor, surge uma dúvida nos discípulos, né? Porque eles viram lá, Elias estava ali. Aí, quando eles estavam descendo, eles perguntam para Jesus: Mestre, por que dizem os escribas, né, que profetas que Elias terá que vir para depois que Elias venha, o Messias possa aparecer? O que eles tiveram ficar em dúvida é que se Elias estava ali e Elias teria que vir, segundo a palavra dos profetas, então ele não era o Messias. Ficou uma dúvida cruel para eles. Por que dizem que Elias terá que vir? E Jesus vai dizer para eles que, de fato, Elias teria que vir, mas Elias já veio e não o reconheceram e fizeram dele o que bem entenderam. E aí vai dizer lá na passagem que os discípulos compreenderam que Jesus estava falando de João Batista. Porque, de fato, João Batista era a reencarnação, né, de Elias, que veio para ser aquele que viria abrir as veredas ou propor às pessoas que lá estavam no Jordão para buscar o batismo que todos deveriam abrir caminho no seu coração, nos seus corações, para a entrada de Jesus. Dessas veredas, esse caminho, João Batista veio para fazer essa precursão, né, que ele foi o precursor, para preparar essas veredas. Ou seja, como é que João estava fazendo? João estava batizando com água, mas, na verdade, ele estava pregando o arrependimento, ele estava pregando a transformação. Ele não estava iludindo as pessoas e com aquele batismo da água estaria resolvidas as questões deles, né? Que era necessário haver uma transformação, eu diria até um tipo de ética, porque os soldados que ali estavam, romanos, chamavam João Batista de mestre, mas mestre, nós como soldados, como é que nós devemos agir para ficar dentro dessas linhas de comportamento que o Senhor está passando para nós? Ele vai dizer, olha que ética que ele passa. Contentai-vos com o vosso soldo. Soldo é o nome do salário dos militares, né? E aí surgem os publicanos, que eram cobradores de impostos. E nós, mestre, como é que podemos agir dentro do nosso trabalho de cobrar impostos? Ele vai dar uma lição muito gigante. Ele vai dizer: não cobreis mais que o estipulado. Porque na época já existiam as propinas, já existiam, né? E o que eles faziam? O valor era X, eles cobravam Y. A diferença entre o X e o Y, eles ficavam para eles, o resto eles mandavam para Roma, né? Entregavam, no caso, para o Herodes, que era o representante ali, né? Ou então para o coletor de impostos, que era o Levi, que também era ali. Então, as lições de João Batista, a pregação dele, era para o arrependimento sincero, né?
para que pudessem realmente se transformar. Tem uma outra passagem que eu gosto muito de João Batista, é depois de que Jesus foi batizado, né, que foi também uma sessão espiritual gigante, e quando ele estava sendo batizado, é, na visão de João Batista, ele viu uma pomba e uma voz que vinha do céu: Este é meu filho amado em que me compraz. E aí Jesus sai dali e já começa o seu processo de messianato, porque Jesus, na verdade, ele entrou no Rio Jordão como Jesus de Nazaré. Mas quando ele saiu do Jordão, ele aí já era Jesus Cristo. Cristo é função. Cristo quer dizer que ele foi ungido para iniciar o seu messianato. E acontece uma coisa muito interessante, que João Batista também tinha discípulos, e alguns deles estavam deixando o seu mestre João Batista para seguir Jesus. Aí vieram as fofoquinhas, né? Olha, os teus discípulos estão te deixando e estão seguindo o mestre Jesus. Ele dá uma frase, uma resposta marcante, mostrando a sua humildade. Ele diz assim: é preciso que ele cresça e eu diminua. Ou seja, João Batista estava percebendo que Jesus estava começando a tarefa dele e a de João Batista estava terminando. E logo depois ele é preso, decapitado, e a de Jesus iria continuar. Então, só para a gente observar como a espiritualidade ela está conectada conosco. Essa conexão que a gente viu lá no Monte Tabor, a conexão que a gente viu agora aqui no Rio Jordão, né? Onde então, mostrando que nós todos estamos conectados com a espiritualidade. Nós reencarnamos aqui, mas nós não ficamos desligados da espiritualidade. É só nós observarmos quando o corpo dorme, para onde nós vamos, nós, os espíritos que somos? Nós vamos para o astral, para o mundo astral, mundo chamado espiritual. Né? E aí, cada um, de acordo com a sua frequência vibratória, vai para lugares melhores, para lugares piores. Aí vai depender em que patamar vibratório você está vibrando. Então, de formas que, então, irmãos, que nós possamos refletir, né, sobre a questão do Monte Tabor, que representa a culminância, e a planície. Se a gente pudesse só viver naquela plenitude do Tabor, tudo bem, só que a nossa tarefa é também desenvolver as qualidades nossas e que nós vamos fazer isso através do nosso relacionamento humano. Não tem como nós evoluir, nós progredirmos sem o contato com o nosso próximo. Né? André Luiz diz assim, né, o espírito André Luiz, ele diz que entre você e Deus, o próximo é a ponte. Ou seja, através dos nossos irmãos, que são verdadeiros representantes de Deus na Terra, como nós também somos, através deles, nós nos catapultamos, né, para as frequências siderais, vibratórias mais elevadas. Meus irmãos, estamos concluindo o nosso trabalho de hoje,
com muita gratidão a todos, rogando a Jesus que abençoe os vossos lares, as vossas famílias, e que toda a disposição de amor ao próximo que se amplie em cada coração, e que todos nós possamos aproveitar os momentos de relacionamento de uma forma amorosa. O amor precisa estar em nosso coração para que os nossos sentimentos, esse afeto, essa coisa afetuosa, gostosa, né, de estar com o nosso próximo, possa estar presente em nossos momentos e trazendo para todos nós as alegrias celestes, o gosto por ter feito o bem, né? Que a nossa bandeira branca da paz e do bem possa estar sendo desfraldada em nossa caminhada. Muito obrigado pela atenção de todos. Rogamos a Jesus mais uma vez bênçãos e paz para todos os corações e fiquemos na paz de Deus, na paz de Jesus. Que Deus nos abençoe e permaneça conosco. Que assim seja.